Um ex-presidente negou que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado e detonou a narrativa do STF. Olha, nesse nosso encontro com justiça, eu vou te deixar feliz, mostrando mais um ex-presidente do Brasil detonando a narrativa do Supremo de que o 8 de janeiro seria uma tentativa de golpe de Estado. Mas antes disso, eu vou te relembrar que é uma lista importante de grandes políticos, muito de esquerda deles, ou ainda muitos do próprio establishment, do sistemão mesmo, políticos que são próximos até mesmo dos ministros do Supremo, que negam que o 8 de janeiro foi um golpe e provam de vez que a narrativa do STF não cola pra ninguém, além da esquerda, do jornalismo militante. Se até gente do próprio sistema e da esquerda admite, deveria ser algo claro e evidente pra qualquer pessoa. Bora lá então pra essa lista. Quem já falou que o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe? Primeiro, a gente não pode esquecer do Aldo Rebelo, porque ele é um político de esquerda tradicional, que já foi deputado federal por 5 mandatos, foi presidente da Câmara, foi ministro dos governos Lula e Dilma. E olha aí o que foi que ele disse. Golpe é fantasia para legitimar polarização, diz Aldo Rebelo. Segundo o ex-ministro da Defesa, chamar o 8 de janeiro de tentativa de golpe desmoraliza a ideia do que é um golpe de Estado. Gente, fantasia foi o que ele chamou. Fantasia. Foi apenas um estratagema para querer legitimar aí uma polarização. E você chamar de golpe o 8 de janeiro desmoraliza a ideia de golpe de Estado. Isso nas palavras de alguém radical da esquerda tradicional, da esquerda tradicional brasileira. Ou seja, é um político aí insuspeito para falar disso, porque se tem alguém que queria ferrar a direita, seria justamente alguém de esquerda. E ele tá aí falando a real, que não tem nada disso de tentativa de golpe. Então, um político de esquerda e um ex-ministro da Defesa dizer isso, alguém que entende o que é um golpe de Estado, já é uma porrada na narrativa dos ministros do STF. Mas bora aqui para um outro que também já minimizou no passado o 8 de janeiro e a suposta tentativa de golpe, e ainda não é esse que eu quero te mostrar, embora ele também seja um ex-presidente. Dá uma olhadinha aí, saiu no Estadão. Temer compara o 8 de janeiro com manifestações em seu governo e minimiza a revelação sobre militares golpistas. Ex-presidente disse que não há clima no país para golpe e que isso só seria possível se as Forças Armadas estivessem dispostas a fazer. Gente, é o Michel Temer, o presidente do Centrão, o homem que fez um tremendo mal pro Brasil na história, que foi indicar o Alexandre de Moraes pro STF e nos jogou nessa tirania judicial que a gente vive hoje. Embora não tivesse como antever tudo que o seu pupilo faria. Mas então nem o Michel Temer, que indicou o próprio Moraes, aceita que 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Isso aqui é a completa desmoralização do Supremo e do Alexandre de Moraes. Agora presta atenção que eu vou mostrar pra você quem foi o novo ex-presidente da República que se juntou a essa lista, e vai deixando aí o seu like pra mais gente ver isso e pra alegrar o final de semana de mais gente. Olha aí, em entrevista à Veja, Sarney diz que 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe. Isso aqui é breaking news, essa aqui é a novidade que eu queria mostrar pra vocês, e é simplesmente José Sarney, que dias atrás estava sendo homenageado no Senado pela redemocratização junto com os ministros do Supremo na foto. Olha a resposta do Sarney quando a jornalista pergunta pra ele se 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Olha aí, a pergunta e resposta simples e direta. A pergunta foi: o ataque aos 3 poderes no 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe? E a resposta dele foi clara, objetiva, sucinta, precisa. Não. E olha como que ele completa essa resposta. Houve um excesso de judicialização da política e de, prestem atenção, politização da justiça. Ou seja, nem o Sarney, um dos políticos mais reconhecidos como alguém do centrão, do establishment, da velha política, aceita que 8 de janeiro foi um golpe e ainda deu uma cutucada aí no Supremo ao dizer que houve um excesso de politização da justiça na mesma resposta. O Supremo politizou o que não deveria ser politizado ao criar essa narrativa de que 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, tudo porque eles precisam desesperadamente dessa narrativa para ter o ato de violência ou a grave ameaça necessários para condenar o Bolsonaro, porque os crimes de tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, são crimes que exigem que sejam praticados mediante violência ou grave ameaça, e eles só têm isso no 8 de janeiro. Mas parece que nem os maiores aliados e ministros engolem essa narrativa para inglês ver, essa narrativa que é uma estratégia de que o 8 de janeiro teria sido uma tentativa de golpe. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que os ministros do STF vão sustentar essa narrativa mentirosa até a condenação do Bolsonaro, ou vão surgir mais e mais opiniões aqui como essa do Sarney, que vão acabar abalando as estruturas aí, a sustentação do Supremo, vão mudar aí, junto com a pressão da opinião pública, a visão do Supremo antes da condenação do Bolsonaro, com gente aí isenta como Aldo Rebelo, Temer, Sarney, falando que não teve nada disso de golpe de Estado. O que você acha? O Supremo vai manter ou vai mudar sua opinião antes da condenação do Bolsonaro? Me conta aí nos comentários. O Supremo Tribunal Federal ele começa nessa semana a ouvir os depoimentos secretos e ilegais das testemunhas da ação do golpe. E eu vou listar para você agora 7 fatos assustadores que aconteceram desde fevereiro desse ano, recentes, e que você precisa saber. Não importa se você gosta ou não de Bolsonaro. A questão aqui é outra. Com base nesses fatos, eu quero que você responda uma pergunta simples. O julgamento de Bolsonaro parece coisa de democracia ou de ditadura? Existe justiça para Bolsonaro? Bora então para os fatos, direto ao ponto, não são opiniões, são fatos comprovados. Fato número 1. Em
fevereiro desse ano, depois que a PGR denunciou o Bolsonaro pela suposta tentativa de golpe de Estado, a defesa do Bolsonaro pediu ao STF um prazo de 83 dias para responder a denúncia diante da complexidade dos fatos e da quantidade de denunciados, de documentos envolvidos, de provas. Por que 83 dias, Eltan? Porque 83 dias foi o tempo que levou entre o indiciamento pela Polícia Federal e a denúncia da PGR, ou seja, foi o tempo que a PGR precisou investir para chegar à conclusão, analisar todas as provas e oferecer a sua denúncia. E pelo princípio da paridade de armas, a defesa do Bolsonaro pediu, é claro, o mesmo prazo, alegando que seria impossível se defender sem isso. O Moraes e o resto da primeira turma do STF negaram esse pedido. Fato número 2. A defesa do Bolsonaro pediu, desde o oferecimento da denúncia, o acesso integral às provas do processo coletadas pela Polícia Federal. Moraes e a primeira turma do STF negaram todos os pedidos, dizendo que as defesas já tinham acesso ao mesmo material que a PF, que a PGR e que o STF já tinham. Só que isso era mentira, e eu já vou mostrar pra vocês, mas guardem isso aí na sua mente. Fato número 2, isso aí. Vamos pro fato número 3. Em 1º de maio, o ministro Alexandre de Moraes finalmente atendeu ao pedido da defesa do Bolsonaro e mandou a PF dar acesso integral às provas do processo, o que prova, sim, que o Bolsonaro realmente ele não teve acesso total às provas. Afinal de contas, se já tinha acesso a tudo, não tinha que deferir esse pedido. E aí o ministro Moraes voltou atrás e realmente, agora sim, mandou que se desse acesso a todas as provas. Ou seja, isso mostra que o Bolsonaro ele teve seus direitos violados antes, inclusive com prejuízo grave à sua defesa, já que a denúncia já tinha sido recebida por unanimidade, o processo já estava correndo e segue correndo agora contra ele, sem que ele tenha conseguido olhar tudo. Fato número 4. Enquanto as defesas dos réus imploravam, sem sucesso pelas provas, o UOL, gente, o portal esquerdista mesmo, o UOL, o mais esquerdista do Brasil, ele teve acesso há semanas aos 77 gigabytes de mensagens e dados do celular do Mauro Cid, com mais de 158 mil mensagens que o UOL está analisando e utilizando para publicar matérias com detalhes inéditos do caso. Ou seja, o réu não tinha acesso às provas, a que jornalistas tinham acesso há semanas. Que isso? Fato número 5. O presidente da primeira turma, o Cristiano Zanin, ele mandou lacrar os celulares de advogados e de jornalistas durante uma das sessões de julgamento para proibir que os presentes fizessem qualquer tipo de gravação, de registro do julgamento do segundo núcleo do suposto golpe. Vamos pro fato número 6. O STF decidiu que a oitiva das testemunhas do caso golpe serão secretas e sigilosas. Jornalistas simplesmente foram proibidos de gravar áudios ou de fazer imagens das audiências. Fotógrafos e cinegrafistas não podem sequer se credenciar para participar. Jornalistas poderão apenas assistir aos depoimentos a partir de um telão. Tudo isso contra o texto da Constituição, que prevê a publicidade dos atos, a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, sem falar nos advogados, que têm no celular um instrumento de trabalho que não vão poder usar. Fato número 7. Na última semana, Moraes indeferiu um pedido da defesa do Bolsonaro para suspender os depoimentos das testemunhas dessa semana, o que foi pedido em razão do acesso às novas provas. Os advogados do Bolsonaro argumentaram, e com razão, que eles precisam de algum tempo razoável para poder analisar as provas, porque o que eles encontrarem lá pode alterar radicalmente as perguntas que eles vão fazer para as testemunhas. Ao mesmo tempo que o Moraes negou o pedido do Bolsonaro, adivinha o que aconteceu? O Flávio Dino atendeu a um pedido da defesa do ex-ministro de Lula, o Juscelino Filho, coincidentemente é do mesmo estado do Dino, e suspendeu a ação penal contra o Juscelino, porque documentos da denúncia estariam supostamente ilegíveis. Veja só, a justificativa dada por Dino para conceder a suspensão do processo do Juscelino foi exatamente o contrário do que o Dino, Moraes e outros ministros da primeira turma decidiram no caso Bolsonaro. E agora eu te faço novamente aquela pergunta: esses fatos são característicos de um julgamento de uma democracia ou de uma ditadura? Existe justiça pro Bolsonaro? Responde aí nos comentários.